bora lá, deixa eu ver aqui, tá piscando, tá gravando. É isso aí, galerinha. Meu nome é Alessandro Igans, como vocês já sabem, sou professor de matemática de vocês, o terceiro A. Então, bora lá para mais uma aulinha hoje. Hoje é continuação da aula passada. Aula passada nós vimos distância entre dois pontos. Tínhamos um ponto A e um ponto B, e a partir daí nós fizemos a distância de tais pontos. Dá para calcular, usando o teorema de Pitágoras, a distância do ponto A até o ponto B. Fizeram até exercício, grande parte da sala me entregaram, né? Tá faltando outra parte que não entregou ainda, que eu espero que entregue, tá? E hoje nós vamos fazer vamos fazer ponto médio de um segmento. Primeiramente, vamos entender o que é um segmento, tá? Vamos entender o que é um segmento. Vamos supor que eu tenha, no plano cartesiano, tá? Um pontinho. Deixa eu colocar a densidade 5, vou colocar uma tinta azul e eu gosto da aquarela fino. Vamos lá. Eu vou colocar um ponto A aqui, ó. Ponto A. E vou colocar também um ponto B. Certo? Então eu tenho um ponto A e eu também tenho um ponto B, né? E esses dois pontos, por dois pontos, passam uma reta. No caso aqui é uma semirreta. Por que semirreta? Porque ela começa em A e termina em B. Reta é infinita, tanto para um lado quanto para o outro. Agora, semirreta, ela tem um começo e tem um fim. Ou tem um começo e não tem fim, ou não tem começo e tem fim. Agora, se ela não tiver começo e não tiver fim, então ela é uma reta. A partir do momento que eu restringo ela em um determinado lugar, ela é chamada de semirreta, tá certo? Um segmento de reta. Então, vamos lá então. Olha só. Aqui nós temos um segmento de reta. Eu quero saber qual que é o ponto médio, tá certo? Essa reta, ela possui um ponto médio, tá certo? Olha aqui, ó. Essa reta possui um ponto médio. E onde fica exatamente esse ponto médio? Mais ou menos aqui, tá? Mas como calcular com exatidão, ao invés de ficar falando mais ou menos, tá? Nós podemos seguir assim, ó. Todo ponto, ele vai ter uma coordenada x, no caso aqui é o nosso x de A, e ele vai ter uma coordenada y, que no caso aqui é o y de A. O ponto B, ele também, aqui embaixo, vai ter uma coordenada B, um x de B, né? Vai ter a sua respectiva coordenada x, e aqui em cima ele vai ter a sua respectiva coordenada y, ou seja, y de B, tá certo? Para que eu possa calcular o ponto médio, então eu vou chamar esse ponto médio de M de A a B, ou seja, ponto médio de A até B. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a média aritmética de dois pontos. Eu vou pegar, ó, x de A mais x de B e dividir por 2. Aí eu vou ter a coordenada x. E aqui, ó, eu vou ter y de A mais, deixa eu chegar um pouquinho para cá, y de B dividido por 2, certo? Então, esta daqui, sala, é a nossa formulinha que nós sempre vamos usá-la, tá? Para achar coordenadas de um ponto médio. Então, sempre que você precisar achar a coordenada de um ponto médio, é aquela formulinha ali em cima que nós vamos usar, beleza? Nunca se esqueça dela, ok? Então, vamos aplicar aquela fórmula para esse ponto, esses pontos A e B que nós temos aqui do lado. Então, vamos lá. Vou até trocar de cor. Vou colocar um azulzão aqui, ó. Olha lá. Então, vamos pôr, ó, ponto médio de A até B. Então, vamos lá ver quem é. Quem que é o x de A? O x de A é o 1. Então, 1 mais... Quem é o x de B? O x de B é o 3. Tudo isso divide por 2. Beleza? Agora, vamos ver quem é o y de A. O y de A é 1.
também. Mas quem que é o y de b? O y de b é o número 3. Então, olha, ficou a mesma coisa. Olha que interessante. Dividido por 2. Sempre nós temos que dividir por 2 porque está na fórmula. Como é a média aritmética, então nós temos que dividir pela quantidade de pontos que nós usamos. Então, nós temos o ponto x, que é 2 pontos, então divido por 2. Tem o ponto A e o ponto B. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Médio de A até B vai ser, vamos lá, ó. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2. 1 mais 3, 4. Então, 4 dividido por 2. Toda fração é uma divisão. Nunca se esqueça disso também. Toda fração é uma razão. E toda razão é uma divisão. Beleza? Vamos continuando! Vamos lá. M de A, B vai ser o que, Sala? 4 por 2 é 2. 2 no X e 4 por 2 é 2 também. 2 no Y. Então, o nosso ponto médio é 2 e 2. Vamos lá conferir no gráfico se ficou 2 e 2 mesmo? Olha aqui, ó. Então, o nosso ponto médio vai ficar aqui, ó. 2 no X e 2 no Y. Esse daqui é o nosso ponto médio. Beleza, Sala? Então, sempre quando eu quiser calcular o ponto médio de um determinado segmento, eu sempre vou fazer x de A mais x de B dividido por 2. E o ponto y é y de A mais y de B dividido por 2. Beleza? Vamos para outro pequeno exemplo? Venha comigo. Olha aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui embaixo, gente, ó. Vamos supor que eu queira agora saber qual é o ponto médio de A. O A vai ser 2 e 6 até o B. O B vai ser 4 e 2. Então eu tenho esses dois pontos e eu quero saber. Esses dois pontos estão em um lugar do plano cartesiano e eu quero saber qual é o ponto médio desses dois pontos. Ou seja, esses dois pontos, eles estão assim, ó, A e aqui B. Então aqui no meio vai ter um ponto médio. Ou seja, de A até M é a mesma distância de M até B. Eu até posso escrever assim, ó, de A até M vai ser a mesma distância de M até B. Por isso que é chamado de ponto médio. Ele está exatamente no meio. Se ele está no meio, as distâncias entre A e B são iguais. Beleza? Certo? Então vamos calcular. Ó, eu quero calcular o ponto médio de A até B. Qual que é a formulinha? Vamos ver se vocês lembram de cor. X de A mais o quê? X de B divide por quanto? Quanto? Pensa aí com vocês. 2. Aê! Ponto e vírgula. Ponto e vírgula é só para separar o ponto X do ponto Y. Então, olha aqui, gente, ó. Y de A mais Y de B dividido por quanto? 2 também. Então, esta daí é a nossa formulinha que calcula o ponto médio de um segmento AB. Lembrando que se eu trocar os pontos, por exemplo, colocar PQ, seria x de P mais x de Q dividido por 2. Y de P mais Y de Q dividido por 2. O ponto, o nome do ponto é só para ilustrar a nossa figura, tá? Então, continuando, vamos lá. Ponto médio de A até B vai ser igual a... Vamos lá? Então, olha só. Quem que é o x de A? Pensa com vocês. Olha no ponto A, aqui é o ponto, ó, que é o ponto A. Olha no ponto A e me diz quem é o x de A. Lembrando que sempre o primeiro é o x e o segundo é o y. O primeiro é o x e o segundo é o y. Então, quem que é o x de A? 2. Mas, agora ele pede o x de B. X de B é 4. Ambos vão ser divididos por 2. Beleza? Então, bora lá então, classe. Olha lá. Agora, y de A. Y de A é 6.
E o y de b? Pensa aí um pouquinho, olha ali um pouquinho e responde mentalmente com vocês. Quem que é? 2 dividido por 2. Sempre no ponto médio vamos dividir por 2, porque eu tenho 2 pontos. Beleza? Então vamos lá, continuando. Médio de AB vai ser igual 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2. Agora aqui, ó, 6 mais 2. 6 mais 2 é quanto? 8. 8 dividido por 2. Finalmente, nós temos um resultado. O ponto médio de AB, gente, eu ponho esse tracinho em cima para indicar que é segmento de reta, tá ok? Então, o segmento de reta AB, a metade dele vai ser 6 por 2, 6 dividido por 2 dá 3. E agora, 8 por 2 dá quanto? 4. Então, o ponto médio, né? Esse ponto médio aqui, ele vai ser 3 no X e 4 no Y. Beleza, gente? Vamos ver como que isso funcionaria no plano cartesiano. Espera só, deixa eu pegar o plano aqui. Opa, já, rapidinho, eu só vou cortar ele. Já cortei, vou colar ele aí na tela. Acho que eu vou colar um pouquinho aqui para cima, né? Para ficar mais fácil a gente trabalhar. Aí, olha ele ali. Abaixar um pouquinho aqui, vou colocar perto para que eu possa colocar os pontinhos aqui. Então vamos lá, trocando até de cor para ficar um pouquinho mais, eu pôr um rosinha aqui, ó. O rosa é bom que destaca bem. O primeiro ponto é 2 e 6. Então 2 no X, nossa, vai ficar muito pequeno aqui. Eu vou tirar esse plano cartesiano aqui, ó. Ele está muito pequeno. E eu vou criar um aqui. Esse vai ser o eixo Y. E esse vai ser o eixo X. Então, olha só. O primeiro ponto nosso vai ser 2 no X, ó. 1, 2. E 6 no Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nosso primeiro ponto A tá aqui. Beleza? Então, agora vamos lá no ponto B. O ponto B é 4 e 2. Então, ó, 1, 2. Então, aqui é o 4. E aqui vai ser o 2. Então, nosso ponto vai ser aqui, ó. Esse é o ponto B. Então, Salinha, nós temos um segmento de reta que sai de A e vai até B. Ou sai de B e vai até A, é a mesma coisa. A distância daqui para ali, dali para cá é a mesma. Ou é de AB ou é de BA. Tanto faz. Então, continuando, vamos aqui. Olha só. Aqui nós temos um ponto médio. Esse ponto médio aqui é o ponto médio de A até B. Ou de B até A, né? Então, esse ponto médio, ele possui coordenadas, olha aqui, ó, 3 no X, né? E aqui, ó, opa, peraí, deu um problema. Aqui, a caneta voltou, a caneta tinha sumido. E 4 no Y, a caneta tinha travado. Então, olha só, então, olha aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4. Então, o nosso ponto médio é 3 no X e 4 no Y. Bom, eu acredito que vocês entenderam isso daí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode postar aí no chat que eu respondo a qualquer hora. Lembre-se que a qualquer momento você pode perguntar, que eu tô com o chat aberto aqui, vocês podem perguntar que eu paro a aula, explico a sua dúvida, tiro a sua dúvida e depois nós seguimos. Qualquer momento você pode perguntar, não precisa esperar eu terminar de falar para você tirar sua dúvida, tá? Aqui é livre, pergunta é livre, pode levantar a mão, pode perguntar, pode escrever. Pena que não pode falar por áudio aqui no centro de mídias. O bom seria se pudesse, eu adoraria se pudesse. Mas já que não pode escrever à vontade, tá? Essa aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar ela lá no grupinho nosso do WhatsApp, beleza? Mas antes eu vou deixar aqui um outro exemplo, tá? Que eu quero que vocês façam. Então, olha aqui, pessoal, ó. Vou colocar aqui, ó. Exemplo. Vocês vão calcular a distância de A. O A vai ser 2 e 1. E o ponto B vai ser 7 e 5, tá? Então, eu quero o ponto médio de A até B.
beleza? Vocês vão calcular aí para mim, colocar no caderno e depois manda uma fotinha para mim do seu caderno com esse resultado lá no WhatsApp, beleza? E outra coisa, terá uma lista de exercícios sobre esse assunto colocada no Forms para vocês responderem. Vou colocar uns 2 ou 3 exercícios sobre coordenadas do ponto médio para vocês poderem resolver, beleza? Espero que todos tenham aprendido. Estarei aqui sempre à disposição nos nossos horários de aula. Para essa semana nós temos esse assunto, ok? Então, até mais e bons estudos! Tchau! Tchau! Encerrando a gravação.